Vamos à palavra do Senhor nessa noite? Nós estamos numa série de mensagens, qual é? A igreja dos últimos tempos. E nós estamos tratando das cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Quero convidar você, por favor, abra comigo o livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Abra comigo. Eu quero ler esse texto. Todos encontraram? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. E o versículo 22 podemos ler juntos, irmãos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, irmãos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Bom, gente, vamos ver o nosso mapa e vamos ver aquilo que nós já ministramos. Bom, como vocês sabem, João estava preso aonde, irmãos? Aonde? Na ilha de Pátimos, por causa da perseguição aos cristãos. E lá, nesta ilha, ele recebe da parte de Deus uma revelação. As cartas que foram dirigidas a estas igrejas. Quais são? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que eram cidades litorâneas. E depois, na continuação, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e hoje nós vamos ver o quê? Laodiceia. Aqui está um mapa para você ter uma ideia, uma noção da localização. Hoje nós vamos encerrar as 7 cartas, mas eu queria dizer para vocês que, na verdade, há uma 8ª carta que eu quero ministrar na semana que vem, que é dirigida à comunidade da graça. Diante de tudo isso que nós estamos vendo, e que nós vamos encerrar hoje com a carta a Laodiceia, o que é que Jesus diria da comunidade da graça? Você não pode perder semana que vem. Porque, na verdade, nós vamos encerrar a série de mensagens semana que vem. Então, olha só, nós vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, na região da Ásia Menor, da Turquia, e aí nós vamos para a América do Sul, para o Brasil, para São Paulo, Zona Leste, Vila Carrão, Comunidade da Graça. Deus tem uma palavra para nós também, para esta comunidade.
E eu gostaria muito que você estivesse comigo na semana que vem, porque a gente vai encerrar. Vamos encerrar esta série com uma carta dirigida à comunidade da graça. Como é que vai ser isso? Não vou falar. Você vai ter que estar aqui. Agora, tem um detalhe. Para você assistir, acompanhar, você vai ter que estar aqui domingo pela manhã. Domingo pela manhã. Por quê? Porque à noite é o batismo. E aí eu vou dar, uma palavra, vou trazer uma palavra aqui à noite, mas será uma outra mensagem. Não será a mesma. Tá? Então, se você quiser, domingo de manhã, vai ter que acordar cedo. Ah, mas nem tão cedo assim, né, gente? Pelo amor de Deus, 10 horas da manhã o culto começa, né? Tá bom, gente? Agora, olha algumas fotos de Laodiceia, da igreja, da cidade, veja só. Olha aqui, podemos acompanhar algumas fotos. Vocês estão vendo algumas ruínas? Pode ir mudando as fotos, por favor. Porque são algumas. Vocês estão vendo aqui apenas algumas ruínas da cidade, da igreja. Olha lá. Muito bacana. Inclusive, eu estou querendo fazer uma caravana para esta região. O que vocês acham, pessoal? Vamos juntos ou não? Lá para a Turquia, é verdade, não estou brincando, não, estou falando sério. Quero fazer uma caravana, de repente o ano que vem, porque esse ano vou realizar uma caravana para o Egito e Israel, que vai acontecer no mês de julho. Inclusive, se você quiser estar conosco, ainda há tempo de você se inscrever. Mas o ano que vem, quero muito estar conhecendo de perto essas 7 cidades, 7 igrejas do Apocalipse e ter o privilégio de poder ministrar estas mensagens lá. O que você acha? Quantos gostariam de fazer uma viagem como essa? Levanta a mão, quem gostaria? Senhor, abra as portas para os meus irmãos. Abra as portas, Senhor. O que vocês acham? Vamos fazer essa oração? Senhor, dá esse presente para nós. Dá esse presente para nós. Tem gente que não leva a sério, estou falando sério, pessoal. Tem mais foto aí ou não? Acabou? E no cão do café? Olha lá. Acho que essa foto nós já vimos. Enfim, só para dar um gostinho para vocês e a gente poder estar junto ano que vem. Vamos lá. Em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, como eu já disse a vocês, o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos por causa da perseguição aos cristãos. E lá, nesta prisão, nesta ilha, ele recebeu por revelação de Jesus cartas para enviar às 7 igrejas da Ásia. E nessas cartas, Jesus reconhece as virtudes e os erros de cada uma, de cada igreja. E se nós queremos, irmãos, ser uma igreja melhor, mais santa, mais comprometida, mais consagrada, nós precisamos e devemos aprender com essas cartas. Eu tenho certeza que aprendemos muitas coisas ao longo desta série. Não é verdade, irmãos? E hoje nós vamos então estudar a última carta à igreja de Laodiceia. Agora, é importante eu destacar algo que eu tenho já dito, que Jesus ele se apresenta de uma maneira diferente em cada igreja. Acho que vocês perceberam isso. As cartas sempre começam com uma apresentação. Jesus se apresenta nas cartas. E para cada igreja ele se apresenta de um jeito diferente. Então, há uma igreja que ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Aí há uma outra que ele diz, eu sou aquele que tem os olhos como bolas de fogo, os pés de bronze reluzente. Enfim, e Jesus vai se apresentando a cada igreja de uma maneira diferente. E por que isso, gente? Por quê? Porque cada igreja absorvia características culturais da cidade onde estava inserida, assim como nós também. Nós também, que estamos aqui em São Paulo, absorvemos as características culturais da nossa cidade. É verdade ou não, meus irmãos? Agora veja, Laodiceia era conhecida por sua prosperidade.
A cidade de Laodiceia era uma cidade próspera. O lugar próspero, em 3 áreas. A primeira, ela tinha um importante centro bancário e mercantil. A segunda, ela tinha um núcleo médico de oftalmologia que produzia um pó, era um remédio, né, chamado pó frígio, para a doença dos olhos. E terceira, ela era um polo da moda, como a Itália hoje, né, a Europa, que é um polo da moda. Assim era também Laodiceia, que produzia roupas, tecidos, tapetes de altíssima qualidade. Então, Laodiceia era uma cidade muito próspera. O orgulho de Laodiceia estava agora contaminando os cristãos. E eles se tornaram presunçosos, arrogantes e autossuficientes. Tanto que, na carta que nós lemos, Jesus destaca isso. Porque eles diziam, nós somos ricos, nós não precisamos de nada. Temos muito. Eles estavam errados? Olha, gente, eles não estavam errados, eles estavam certos em termos materiais. Porque a cidade era próspera, era rica. É verdade. Mas isso não correspondia à vida espiritual daquela igreja. E ao escrever aos Colossenses, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses no capítulo 4, versículo 16, Paulo recomenda que essa carta também fosse lida em Laodiceia. Mas no versículo 17 de Colossenses no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele faz uma advertência ao pastor dessa igreja. E ele diz o seguinte para o pastor: olha, cuide melhor das pessoas, cuide melhor do rebanho, cumpra o ministério que você recebeu do Senhor. Paulo estava ali exortando o pastor daquela congregação. E olha, eu tenho certeza e convicção que essa mesma palavra o Espírito Santo está trazendo para nós nos dias de hoje. Principalmente a nós, pastores, líderes, você que é um líder nesta comunidade, você que exerce uma função de liderança, você que é um pastor, Deus está falando conosco, porque nós precisamos cuidar bem das pessoas. Nós precisamos cuidar bem do rebanho de Deus. Vocês, ovelhas queridas, nos perdoem se nós não temos cuidado melhor de vocês. Mas nós queremos cuidar melhor. Pode ter certeza que nós estamos sempre conversando, trocando ideias, vendo o que a gente pode ajustar, o que nós podemos melhorar. Não somos uma liderança perfeita, assim como nós não somos uma igreja perfeita. Nós estamos em aperfeiçoamento, mas nós cremos que o Senhor começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo. Então, e aí nós vamos sim cuidar cada vez melhor de cada um de vocês. Amém? Do rebanho que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. É isso que nós desejamos. Agora, queridos, Jesus então, como nós sempre vemos nas cartas, ele se apresenta. E ele se apresenta aqui à igreja de Laodiceia, dizendo o seguinte, versículo 14, veja aí no texto, por favor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém. Então Jesus está dizendo agora: eu sou o Amém. Ele se apresenta a Laodiceia dizendo que ele é o que, irmãos? Ele é o Amém. O que significa a palavra Amém? Assim seja. Quando você diz Amém, você está concordando com o que o outro está falando. As nossas palavras, meus irmãos, elas interferem no mundo espiritual. Quando alguém, por exemplo, está orando e você diz Amém, você está confirmando espiritualmente aquela oração. Você está dizendo sim. Assim seja aquela oração. Então, gente, a palavra Amém é uma palavra de afirmação. E Jesus aqui está dizendo à igreja:
eu sou o Amém. Isto é, eu sou aquele que afirma, aquele que abençoa a vida de vocês, aquele que está de acordo com o que vocês estão clamando em meu nome. É isso que Jesus está dizendo, e louvado seja o nome do Senhor. Você crê que o Senhor está aqui? Ele se apresenta hoje aqui nessa noite dizendo, eu sou o Amém. Eu sou o Amém. Eu sou aquele que afirma e abençoa a vida de vocês, comunidade da graça, aquele que está de acordo com o que vocês estão clamando em meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O Amém está aqui. A Ele honra, glória e louvor. Amém, gente? A Bíblia diz que em Jesus não há qualquer sombra de variação. Ele não muda. Ah, meus queridos, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele curou e continua curando. Ele transformou e continua transformando. Ele sarou e continua sarando. Ele renovou e continua renovando, meus irmãos. Glória a Deus. Ele salvou e continua salvando. Este é o nosso Deus e louvado seja Ele. Ele não é homem para mentir, e é por isso que ele disse a João, João, fala para eles, diga para eles que eu sou o Amém, eu sou aquele que concorda, eu sou aquele que afirma, eu sou o Amém, assim seja. Quantos podem dizer um Amém bem forte aqui? Amém. Glória a Deus. Mas aí Jesus continua se apresentando e ele diz agora, olha o texto lá, versículo 14. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus está dizendo, eu sou a testemunha fiel. Gente, o que é que isso significa? Jesus sabe de todas as coisas, Jesus sabe tudo de nós, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história, Ele conhece até aquilo que todos nós esquecemos ao longo da vida. Ele conhece a história desta comunidade, Ele conhece até aquilo também que nós esquecemos ao longo desses 43 anos de comunidade da graça. Nós temos 43 anos nesta igreja, neste lugar. Ele é a nossa testemunha fiel. Porque, gente, a igreja é dele. Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é do Senhor, a igreja não é minha. A igreja não é minha, eu sou um cooperador do Senhor. Estou aqui para servi-lo, mas a igreja é do Senhor. Portanto, eu não tenho a menor preocupação com quem deseja difamar, tentar destruir a comunidade da graça. Sabe por quê? Porque não está mexendo comigo. Está mexendo com o dono da igreja, que é Cristo. Ele é o pastor desta igreja. Ele é o dono da igreja. E ele diz, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra este lugar. Louvado seja o nome dele. Amém, queridos? A igreja é dele. Ele caminha no meio de nós. Ele tem a vida dos líderes e pastores nas mãos dele. Essa igreja foi organizada por ele, meus queridos irmãos. Os nossos pastores fundadores, que é o meu pai, pastor Carlos Alberto Bezerra, pastor Antunes, pastor Ademar de Campos, os pastores Antônio Luiz, o Lair de Matos, esses pastores e outros mais, e nós, os pastores atuais. Hoje eu que pastoreio aqui esta comunidade, e os outros pastores que me ajudam e acompanham este ministério, nós todos, tanto os antigos quanto os atuais, todos nós estamos debaixo da autoridade, do poder e da graça do nosso Senhor. Amém, meus queridos? Ele disse, eu sou a testemunha fiel. Ele é a testemunha fiel. E por fim, Jesus aqui se apresenta dizendo, versículo 14, veja lá no texto, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Agora ele diz, eu sou o soberano
da criação de Deus. Que fantástico isso, gente. Que espetacular a gente ler isso, ver essa declaração de Cristo. Jesus dizendo aqui, eu estou no início de todas as coisas. É isso que Jesus está dizendo. Ele esteve no início da sua vida, quando você ainda estava sendo formado lá no ventre da tua mãe. Ele sabia da tua trajetória. Ele sabia do dia da tua conversão. E Ele sabia, inclusive, que hoje você estaria aqui, neste lugar. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ah, meus queridos irmãos, Ele conhece tudo. Ele conhece todos, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, e louvado seja o nome dEle. Quer glorificar o Senhor com aplauso? Então glorifica sim, faça isso. Mas alguns aspectos que eu queria destacar com vocês aqui nesta noite, alguns aspectos importantes desta carta, que nós vamos meditar. O primeiro aspecto, qual era o problema da igreja de Laodiceia? Qual era o problema? É muito importante eu destacar, meus irmãos, que essa carta não faz elogios à igreja de Laodiceia. Você não vai encontrar aqui um elogio, não tem. Os problemas dessa igreja haviam começado 30 anos antes, quando, como eu já mencionei aqui, o apóstolo Paulo advertiu o pastor da igreja lá na carta aos Colossenses. E ele disse, olha, cuide bem do rebanho. Ele havia sido alertado. E parece que, acho que ele não levou muito a sério isso. Irmãos, os problemas da nossa vida, e os problemas também de uma igreja, não acontecem da noite para o dia, não. Eles vão acontecendo, é num processo, vão crescendo e ganhando maior proporção. E foi isso que aconteceu. Por isso que o Senhor diz a nós, a mim e a você hoje, vigiem. O que a gente tem que fazer, irmãos? Vigiar. E o que é vigiar? É prestar atenção. É ter atenção, é ter o cuidado. É fechar brechas. Nós vimos isso na semana passada. O fechar brechas. Vigiem. Por que a gente tem que vigiar, irmãos? Porque o que hoje é bênção, amanhã pode não ser. Se nós não permanecermos fiéis a Deus. Simples assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Agora, qual era o problema da igreja de Laodiceia? Qual era o problema? Era a mornidão espiritual. Anote. Qual era o problema, irmãos? A mornidão espiritual. Jesus disse no versículo 15, tem a sua Bíblia na sua mão aí? Olha só. Sei que você não é frio nem quente. Então eles eram o quê? Mornos. E olha, gente, há muitos assim hoje na igreja. Tem muitas pessoas assim nas igrejas. Pessoas em decadência, em queda. Pessoas em decadência e anemia espiritual. É impressionante. Muitas pessoas já estão apáticas, estão indiferentes, perderam a paixão. E o que é paixão? Paixão é brilho nos olhos. Muitas pessoas estão assim, vivem uma religiosidade oca, indolente e acomodada. E digo para vocês que tem energia para tudo, hein? Tem energia para tantas outras atividades. Tem energia para ir ao cinema, ir a um restaurante, viajar, fazer passeios. Mas são pessoas que andam se arrastando em relação a Deus. Ir à igreja, para muitos, já se tornou um peso. Eu vou, quando der, eu vou. A igreja, para muitos, se tornou algo secundário. Se eu não tiver nada para fazer no domingo, então eu vou à igreja. E tem gente que já nem vem mais. Tem gente, você sabe disso. Você sabe, você deve conhecer alguém que de repente até era dessa comunidade e você não viu mais, não está nem aqui, nem em lugar nenhum.
É impressionante. E aí quando eu olho para essa carta, meus irmãos, talvez das 7 cartas que nós já vimos, aqui estamos estudando, esta carta seja mais urgente para nós no século 21. E aí, queridos, Jesus, no versículo 16, ele adverte Laodiceia. E ele diz: eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Claro, meus irmãos, água morna dá ânsia de vômito. Agora veja, no grego, o que é frio e o que é quente? O que é frio para nós? É frio. Está frio. E o que é quente? É quente. E no grego, o que é frio? Frio significa congelado. E quente significa fervente, quase em ebulição. Percebe a diferença? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 11, que nós devemos ser fervorosos de espírito, ou seja, espiritualmente em ponto de ebulição. É isso que Paulo está falando. É mais do que o nosso quente. É estar em ponto de ebulição. E Laodiceia, meus irmãos, não era uma igreja fria, não era uma igreja quente, não era uma igreja fervorosa, não era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja morna. E aí Jesus está dizendo: e porque és morna, eu tenho vontade de vomitá-la. Forte isso, hein, gente? Observe que Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou a ponto de vomitar-te, diz o texto. Há uma outra versão que diz, né? Estou a ponto, eu tenho vontade. Mas o que me chama a atenção quando eu leio isso, é que Jesus está a ponto, está querendo, tem o desejo, mas ainda não fez. Mas ainda não vomitou. Ele quer desistir, mas ele não desistiu ainda. E aí quando eu olho para isso, eu levanto as mãos e dou glória a Deus. Sabe por quê, meus queridos? Porque a Bíblia diz que o Senhor é paciente e longânimo, e a sua misericórdia, queridos, dura de geração em geração. O nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é um Deus misericordioso, e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Meu irmão, minha irmã, se nós estamos ainda aqui hoje, é porque nós não fomos vomitados. Deus não desistiu de nós, e mais, Ele quer ainda fazer algo novo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos encher esse auditório com o nosso aplauso de gratidão ao Deus misericordioso. Aleluia, aleluia. Segundo aspecto desta mensagem, anote, por favor. Qual era a causa da mornidão espiritual de Laodiceia? Qual era, irmãos? Qual era? Gente, aquela igreja pensava a respeito de si mesma de uma maneira equivocada. Porque o versículo 17, olha só a declaração. Eles diziam: estou rica, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aquela igreja estava doente, pessoal. Adoecida. E qual era a doença? Você sabe qual era a doença dessa igreja? Tinha um nome: egolatria. Qual é o nome da doença? Egolatria. O que é egolatria? É quando você se acha a coisa mais importante do mundo. É quando você acha que o mundo deve prestar favores a você, deve girar em torno de você. É quando você pensa, como diz por aí, que você é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto.
Você já viu essas expressões? Significa arrogância, altivez, significa prepotência, orgulho. E aí Jesus aqui está dizendo: Laodiceia, Laodiceia, você pensa que é rica, você pensa que é forte, mas você não é. Você não é toda poderosa não, igreja. Deixa eu dizer para você, cuidado, e você não pensar que você é todo poderoso. Cuidado com as suas alucinações onipotentes. Cuidado, porque você não é tudo aquilo que você pensa que é. Você não nasceu para ser a grande estrela do mundo evangélico. Não. Menos, meu irmão. Menos, minha irmã. É assim que fala? Menos. Menos. Ah, como é terrível. Gente soberba, não é verdade, irmãos? Como é terrível. Você sabe que essa arrogância tem destruído muita gente. A arrogância tem levado muita gente à queda. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste quem? Os soberbos. Ele dá graça para quem? Aos humildes. A soberba do homem o abaterá, diz a Bíblia. Mas o humilde de espírito obterá honra, que diz a palavra de Deus. E eu acho muito interessante porque esta igreja aqui não tinha problemas de perseguição nem heresias, como a gente encontra em outras igrejas. Então essa igreja tinha tudo para ser uma bênção, pessoal. Tudo, é uma igreja rica, numa cidade rica. Não tinha perseguição, não tinha heresias, mas infelizmente era uma igreja morna espiritualmente. E eu quero dizer para você que só o arrependimento e só o quebrantamento produzem uma vida abençoada. Só assim, queridos. Porque Deus não despreza o coração humilde. Deus não despreza o coração sincero. Deus não despreza o coração quebrantado. A um coração contrito e quebrantado, tu, ó Deus, não desprezarás, dizia o salmista. Deus não despreza. Então, meus irmãos, se nós não reconhecemos as nossas falhas, nossos pecados e fraquezas, nós não vamos longe, nós não vamos crescer espiritualmente. E o problema de Laodiceia é que ela tinha uma autoimagem completamente distorcida. Como é que Laodiceia se via? Laodiceia se via rica, forte e autossuficiente. E aí Jesus está dizendo, no versículo 17, na parte B, você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Que forte isso, gente. Que forte. Há um terceiro aspecto dessa mensagem, que é o diagnóstico. Vamos lá, anote isso. Diagnóstico. Como nós vimos, meus irmãos, aquela cidade de Laodiceia era uma cidade próspera, não é? Ela é uma cidade rica economicamente, produzia aquele pó frígio, né, o remédio oftalmológico, e lá também era um centro poderoso de moda. Aquela igreja se via assim, poderosa, rica, né? E aí Jesus dá um diagnóstico totalmente contrário. Porque Jesus está dizendo, versículo 17, Laodiceia, você é pobre, cega e nua. Quais são as três palavras? Mais uma vez. Pobre, cega e nua. Quando ele diz, Laodiceia, você é pobre, ele está dizendo, Laodiceia, você pensa que é rica, mas você é pobre. E aqui não é financeiramente falando, porque muitos têm uma ideia de que prosperidade tem a ver com dinheiro, com riquezas, com bens materiais. Mas prosperidade na Bíblia é outra coisa. Prosperidade é ter comunhão e intimidade com Deus. Isso é ser próspero. Gente, quantas pessoas nós conhecemos, pessoas pobres, que nunca tiveram prosperidade material e talvez nunca terão, mas são gente abençoada, gente rica,
mais rica da graça de Deus. Você conhece gente assim? Sim ou não, queridos? Agora, sabe por que que tem gente que, tendo tudo, reclama de tudo? Sabe por quê? Porque essas pessoas ainda não entenderam que a coisa mais importante da vida não é o dinheiro, mas é Jesus. Elas não entenderam. Portanto, você pode perder todas as coisas. Você pode perder o carro, a casa, bens materiais, perder até a sua saúde. Mas uma coisa nunca perca. É a maior riqueza, o maior tesouro, que é Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, Jesus também diz, olha, Laodiceia, você é pobre. Agora ele diz, Laodiceia, você é cega. Você é cega. Ele está dizendo, você pensa, Laodiceia, que você está vendo. Você não vê, você é cega. Você é cega. Gente, como é ruim uma igreja que não tem visão. Uma igreja que está perdida, que não sabe para onde vai. Meu pai, que foi o fundador da Comunidade da Graça, queridos, ele pregou aqui neste púlpito muitos sermões. Você imagina, desde pequeno eu estou aqui, já ouvi meu pai pregando sermão pra caramba. Muitas pregações saíram desse púlpito, pregações poderosas, grandes sermões. Mas deixa eu dizer para vocês que, sem uma visão, nós não teríamos chegado até aqui. Essa é a verdade, eu louvo a Deus, meus irmãos, porque nesses 43 anos de Comunidade da Graça, Ele tem dado uma visão a esta igreja, e nós aqui não estamos isolados, não estamos sozinhos, não estamos perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque um povo sem visão, gente, perece. Aonde não há sábia direção, diz a Bíblia, o povo se corrompe. O povo perece. E o que é visão? Visão é enxergar o que está à frente. É enxergar aquilo que ainda ninguém viu. E é isso que as mais bem-sucedidas empresas do mundo, gente, sempre fazem. Eles sempre estão à frente, eles sempre estão vendo à frente, eles estão andando à frente de muita gente. Nós sabemos disso. E Deus tem dado a esta comunidade uma visão. Nós queremos ser uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Nós queremos ser o quê, irmãos? Vamos dizer bem juntos, bem forte todos juntos, vamos lá? Queremos ser o quê? Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. E que o Senhor nos ajude a cumprir esta visão. Nós queremos, nós temos aqui. Deus tem dado graça, Deus tem dado visão a esta igreja. E nós vamos seguir à frente com o Senhor, porque Ele é por nós. Amém? E aí, por fim, Jesus está dizendo o seguinte, olha, você, Laodiceia, é pobre, você é cega e você está nua. Laodiceia, você pensa que está vestida. Não, você está nua. Jesus está dizendo isso. E olha, a nudez na Bíblia é sinônimo de desonra. Uma pessoa nua era uma pessoa desonrada. Foi isso que quiseram fazer com Cristo, quando Ele teve suas roupas rasgadas ao ser crucificado. Queriam desonrá-lo. E essa igreja de Laodiceia achava que merecia honra, mas estava desonrada. Ah, meus irmãos, e a minha oração, eu tenho certeza também que a sua oração nesta noite, é que nunca, mas nunca nós ouçamos do Senhor um diagnóstico assim. Que nunca, queridos, nunca sejamos espiritualmente cegos, pobres e nus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, galeria? Que assim seja. Agora vem um quarto aspecto dessa mensagem muito importante. Diante desse diagnóstico, Jesus dá conselhos. São os conselhos de Jesus.
E aí logo no versículo 18, acompanhe. Você que está com a Bíblia aberta, acompanhe. Versículo 18, ele diz: compre de mim ouro refinado no fogo. Vamos repetir? Compre de mim ouro refinado no fogo. Meus irmãos, quem mais tem intimidade com Jesus, quem mais tem intimidade com Jesus, encontra o maior tesouro. Eu pergunto para você, você quer realmente as riquezas de Deus? As insondáveis riquezas de Deus? Você deseja isso? Se você deseja, seja íntimo dele. Ande com Deus, como Enoque andou com Deus, e a Bíblia diz que já não era porque Deus o tomou para si. Ande com Deus. Busque a face de Deus, a face do Senhor, porque quem o busca, o encontrará. Se você buscar ao Senhor, você vai encontrar. Você acredita nisso? Agora, o que é mais valioso na sua vida? O que tem mais valor? É o seu emprego? É o dinheiro? É a sua casa? São os seus negócios? Sua saúde? Isso é mais importante para você mesmo? Deixa eu dizer para você, nada vale mais do que Jesus. Nada vale mais do que Jesus. Adquira, compre, disse Jesus. Compre de mim o ouro refinado. Adquira o ouro refinado, isto é, faça de Jesus a coisa mais importante da tua vida, meu irmão e minha irmã. Jesus é o mais importante para você? Se Jesus é o mais importante para nós, hoje Ele está dizendo: eu sou a sua riqueza. Eu sou a sua riqueza. Ah, queridos irmãos. Olha o outro conselho que Jesus dá aqui no versículo 18. Compre vestes brancas. Vamos ler juntos? Leia. Compre vestes brancas. Vestes brancas na Bíblia é honra, é santidade. Aí, mas você diz assim: poxa, mas nós somos tão falhos, Ronaldo. Nós somos tão limitados, finitos, nós somos fracos. É verdade sim. É por isso que nós precisamos buscar mais a Deus através da oração e da palavra. Porque quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. E quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Vamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos abandonar, queridos, tomar uma decisão nessa noite de abandonar, deixar todo o pecado, toda a miséria e sermos purificados. Oh, queridos irmãos, e por vezes, sabe que Deus permite passarmos pela prova. Quantos aqui nessa noite estão passando pela prova? Eu sei disso, porque Ele nos ama. Ele permite porque nos ama. E Ele está nos refinando no fogo. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor, porque Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele não é indiferente à nossa dor, mas Ele é aquele que dá sentido e dá propósito à nossa dor e sofrimento. Você pode dizer amém? E aí vem um outro conselho, terceiro conselho. Jesus está dizendo: compre colírio. Compre o que, irmãos? Colírio. Que é o que eles usavam lá, o pó frígio. Você vê que Jesus usa a mesma linguagem do que estava acontecendo na cidade. Há um contexto aqui. E Jesus estava dizendo, em outras palavras: Laodiceia, limpe a tua visão, clareie tua mente. Olha, vamos ser sinceros, queridos, há momentos da nossa vida que parece que a visão fica embaçada, não é? E a gente diz o seguinte: ah, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não consigo enxergar o Senhor nessa situação. Qual é o propósito que tu tens? Eu não consigo, eu não estou vendo direito. Você já orou assim alguma vez? Não é verdade? Ah, nós não entendemos. E aí o que acontece? Diante disso você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde vai. Qual é a vontade de Deus? Qual é o caminho a tomar? Qual a decisão que você precisa ter? Você não sabe, você fica perdido. Por quê? Porque falta visão, falta clareza. Então, meu irmão
e minha irmã, ore hoje. Se você se encontra numa situação assim, ore e peça a Deus o colírio santo que limpa os seus olhos. Peça. Qual é esse colírio? É a palavra de Deus. O que é que você vai fazer? Você vai abrir a palavra e deixa Deus limpar a sua vida, a sua mente, os teus olhos. Ele vai abrir os teus olhos e você vai enxergar. Ele vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que nós sejamos uma igreja assim, uma igreja íntima de Deus. Vamos comprar este ouro refinado, uma igreja íntima, de intimidade com o Senhor. Que possamos ser esta igreja vestida de branco, uma igreja santa, uma igreja honrada. E, meus irmãos, que possamos ser uma igreja com os olhos abertos, uma igreja de visão, uma igreja com os olhos abertos para a glória do nosso Deus. Mas Jesus diz aqui, versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja o que, irmãos? Diligente e arrependa-se. Mas há aqui um quinto aspecto dessa mensagem muito importante. Lembra que eu disse para vocês que toda carta direcionada a uma igreja, sempre há uma apresentação de Jesus. Depois ele destaca as virtudes daquela igreja. E depois ele fala dos problemas, dos pecados, dos erros. Mas ao final, Jesus faz promessas. E esta carta não é diferente, porque aqui você vai encontrar as promessas de Jesus àqueles que são fiéis. Quantos fiéis nós temos aqui nesta noite? Deixa eu ver. É mesmo? Você levanta com convicção ou não? Quantos fiéis nós temos aqui? Fiéis ao Senhor, deixa eu ver. Glória a Deus. Promessa para nós, para a igreja do Senhor. E olha só o que diz, versículo 20. Leia comigo. Vamos ler todo mundo em voz alta? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Meus irmãos, como é bom saber que Deus não arromba portas. Não, Deus não entra na sua história atropelando, exigindo. Não. Deus não arromba portas, Ele bate e espera você abrir. Como é maravilhoso saber disso. Ele está esperando que você tenha uma atitude. Ele espera que você tenha uma ação. Isso é bíblico, porque quantas vezes Jesus ele dava ao doente uma ordem condicionada. Ele dizia, olha, eu vou te curar, mas vá se lavar. Olha, eu vou te curar, mas levanta-te, toma o teu leito e anda. E outros milagres mais que Jesus realizou. Agora, por vezes você está esperando algo de Deus. Mas antes, Deus está esperando de você uma atitude, um ato de fé e obediência. Ah, meus irmãos, tem coisa que nós não temos que esperar Deus fazer. Não. Nós que temos que fazer, nós que temos que obedecer, mesmo até, às vezes, contra a nossa vontade. Ou seja, quando a gente diz assim, Senhor, olha, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, ah, Senhor, eu não concordo com isso, eu não quero isso, mas, Senhor, eu vou fazer por obediência, eu vou te obedecer. E vou dizer uma coisa para você, se você obedecer a Deus, Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua fidelidade. Obediência e fidelidade andam de mãos dadas. Se você for obediente, fiel a Deus, Ele vai te honrar. Porque a Bíblia diz que o homem fiel, ele será beneficiado, ele será abençoado, será acumulado de benefícios. Deus vai honrar a sua obediência. Diga aleluia. Aleluia. Agora, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Veja que o bater à porta mostra um Deus, é que uma figura linda, mostra um Deus que insiste e não desiste. Porque Deus poderia nem mais bater a porta. Poderia virar as costas e ir embora. Mas Ele diz, eis que estou à porta e bato.
Como é bom saber que o nosso Deus ainda está batendo. Oh, meus irmãos queridos, eis que estou à porta e bato, mostra um Deus que insiste. Ele não desiste de nós, mesmo quando nós nos mostramos pequenos, frágeis, porque o amor de Deus é um amor eterno, um amor incondicional. Ele ama você. Deus ama você, meu irmão, minha irmã. Oh, querido, e ninguém, deixa eu dizer para você que ninguém abre o coração de ninguém. Você não abre o meu coração, eu não consigo abrir o seu coração. Não, é só a pessoa convencida pelo Espírito Santo que pode abrir a porta e dizer: entra, Senhor, vem, Senhor, e ceia comigo. Oh, meus irmãos, porque nós somos senhores do nosso próprio coração. E o Deus Criador, Ele respeita o arbítrio. O Deus Criador respeita a sua decisão. Ele respeita você. Ele respeita. E Ele vai esperar você dar um passo. Um passo. E se você der um passo, Ele promete que se você abrir a porta, Ele vai entrar. E Ele vai cear com você. Oh, glória a Deus. O que significa isso, gente? Isso é lindo. O que significa isso? Significa que Ele vai ter um relacionamento de intimidade com você. Significa que você vai conhecer os mistérios do Senhor. Significa que você vai participar da mesa do Senhor. Você vai participar do pão e do vinho, que é a vida de Cristo. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E a segunda promessa. Qual é a segunda promessa que está no texto, versículo 21? Você pode ler comigo? Está na tela. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Meus queridos irmãos, o rei só sentava no trono quando ele tinha a vitória final. Quem senta no trono é porque triunfou. E o que é que Jesus está aqui dizendo a Laodiceia? Jesus está dizendo o seguinte: Laodiceia, Laodiceia, se você for fiel a mim, você se sentará comigo no meu trono, será triunfante e vitoriosa. E o que é que o Senhor está dizendo a nós, os fiéis da comunidade da graça? Comunidade da graça, comunidade da graça. Se você for fiel a mim, você se sentará comigo no meu trono, será triunfante e vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. E eu concluo essa mensagem, irmãos. Concluo essa mensagem e eu quero dizer para vocês que a igreja de Laodiceia não existe mais. Ela foi vomitada. Triste final. Que fim triste. E nós vamos pedir a Deus hoje, meus irmãos, que isso nunca aconteça entre nós. Oh, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que possamos permanecer sempre fiéis ao Senhor. Todos os dias da nossa vida. Mas para isso, como Jesus aqui nos aconselha, precisamos comprar o colírio. Precisamos colocar vestes brancas. E precisamos buscar a presença e a santidade de Cristo. É isso que nós queremos. Portanto, feche os seus olhos nesse momento antes da gente cantar. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. E você vai repetir uma oração comigo, por favor. Coloque as mãos no teu coração. Deus falou com você? Repete essa oração comigo. Pai, me ajuda a não ter uma autoimagem distorcida. Livra-me do orgulho. Livra-me da prepotência. Ore mais alto, igreja. Livra-me da autossuficiência. Mas que eu possa comprar o ouro mais precioso que é Jesus. Pai amado, eu quero hoje vestes brancas, uma vida honrada, uma vida santa diante de Ti. Pai amado, derrama colírio nos meus olhos, para que eu veja como Tu vês, e que o Senhor nos faça uma igreja rica, rica da graça, uma igreja vestida de branco, uma igreja santa, uma igreja de visão,
uma igreja com os olhos abertos para a glória do teu nome. E que assim seja. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor nesta noite.